Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de curso. E aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E agora, você já sabe a diferença entre uma variável dependente e uma variável independente? Você já sabe a diferença entre uma variável qualitativa e quantitativa? E principalmente, já sabe a diferença entre uma variável dicotômica, uma variável nominal, uma variável ordinal, discreta, contínua? Você já sabe essa diferença, então você está preparado para essa aula de hoje. Então, bota um sangue nesse olho e vamos assistir o nosso segundo dia de curso. Pessoal, então assim, muito boa noite a todos oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos, todos muito bem abraçados, muito bem cumprimentados, né, nessa noite de quinta-feira. E hoje nós vamos discutir um pouco mais, né, sobre estatística. Ontem nós tivemos uma introdução, basicamente que ela falava ali de variáveis, né, a diferença entre tipos de variáveis. E aí eu falei ontem que para você fazer estatística, você precisa ter basicamente três coisas, né? Você precisa ter o seu banco de dados, e aí eu solicitei para vocês ontem elaborarem um, né, que fosse simples. Você precisa saber qual teste estatístico você vai fazer para aquela determinada situação, que é a parte mais difícil. E você tem que ter o software, né, o programa que você vai desenvolver toda essa estatística. Então, munido dessas coisas, né, nós vamos começar aqui a nossa discussão de hoje. Lembrando que tá aí o link para você registrar a sua presença de hoje. Então, coloca lá o seu e-mail, coloca lá o seu nome completo. Por favor, preencham corretamente para que o certificado também chegue em seu e-mail de uma maneira correta, sem erros, né, no seu nome, e que ele chegue. Porque às vezes algumas pessoas digitam o e-mail infelizmente errado e aí não tem muito o que eu fazer. Tranquilo? Ontem eu coloquei uma votação, né, de alguns softwares que vocês queriam que eu abordasse na aula de hoje. E eu coloquei vários lá, o SPSS, o Excel, o AppInfo, o RStudio, entre outros. E aí o pessoal votou, e aí o resultado da votação era até para eu ter trazido o gráfico, mas o resultado da votação basicamente, em primeiro lugar, ficou o Excel. Então, várias pessoas querem ver aí o Excel, né, em funcionamento, então eu vou trabalhar com ele hoje. Em segundo lugar, ficou o SPSS, então, como foi os dois mais votados, eu ia trabalhar só com o software, mas aí como o SPSS e o Excel foram os dois mais votados, na aula de hoje nós vamos trabalhar com os dois, tá? Em terceiro lugar ficou o RStudio, e aí o pessoal votou em outros, tá? No Biostata, no GraphPad, né? Foi um que foi bastante votado também. Mas o SPSS e o Excel foram os dois mais votados. Então, devido a isso, eu vou trabalhar com os dois, tá? Na aula de hoje. Aqui no nosso canal tem outras aulas aí que você pode observar. Eu trabalhando com outros softwares, com o Biostata, com o RStudio, né? Então, tem aulas bastante completas aí. Tranquilo? Então, assim, a primeira coisa, né, assim como nós falamos ontem, a primeira coisa que você tem que ter para você desenvolver sua estatística é o seu banco de dados. Então, sem o seu banco de dados, não há como você desenvolver absolutamente nada. Então, eu vou criar aqui um banco de dados, tá, aleatório. Eu vou colocar aqui algumas variáveis. Lembre que as variáveis eu sempre coloco aqui na primeira linha, né, do meu programa, no caso aqui do Excel. Existem outros programas que você pode fazer, digitar esse banco de dados, mas um dos mais utilizados é o Excel realmente, e ele é um software que você pode usar ele, inclusive de maneira online, também realizar a elaboração de gráficos, cálculos e etc. Então, assim, eu posso digitar aqui o sexo, por exemplo, a idade, tá? Eu vou colocar aqui algumas variáveis, a renda, né, uma variável discreta, uma contínua. Vou colocar aqui escolaridade, tá? Escolaridade. Eu vou colocar aqui uma variável dicotômica, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, sim ou não. Eu posso colocar uma variável contínua aqui para a gente trabalhar a glicemia.
eu posso colocar, sei lá, o nível de aprendizagem, né, para não falar só da saúde. Então eu tenho aqui uma variável dicotômica, eu tenho uma variável nominal, eu tenho uma variável dicotômica aqui no caso, também eu tenho uma variável quantitativa, no caso aqui eu posso considerar ela discreta, eu tenho uma variável contínua, né, que também pode ser contínua. O nível de aprendizagem eu posso considerar como uma variável aí, dependendo de como eu vou avaliar essa aprendizagem, também quantitativa, né, discreta contínua. Aqui eu tenho uma variável nominal, né, escolaridade, aliás, ordinal, porque a escolaridade ela pressupõe a questão de ordem, né, primeiro, segundo, terceiro grau, ensino médio, graduação, pós-graduação. Então, variável ordinal mais qualitativa, tá? Então, eu vou deixar essas, tá bom, pessoal? Então, só para nós trabalharmos aqui com alguns exemplos bacanas, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui, tá? Espero que vocês consigam ver aí de uma maneira legal. Nós falamos na aula de ontem que é bastante legal que você digite o seu banco de dados somente com números. Então, eu poderia colocar aqui o sexo, por exemplo, o sexo masculino, né? Masculino só MF, tá? Masculino e feminino. Mas aí é mais interessante, vai lhe dar uma liberdade de você trabalhar com a questão de números, tá? A questão de números. E aí você vai fazer basicamente uma legenda. Como assim? Eu posso dizer que 1 é masculino e 2 é feminino, tá? Isso eu fiz na aula de ontem. Quem não assistiu, por favor, dá uma voltada lá na aula 1 e aí depois você pode vir conferir aqui. Então, assim, o sexo eu posso colocar 1 masculino e 2 feminino, tá? A idade, por exemplo, a idade é numérica, né? Então eu posso colocar qualquer idade, a renda também. A escolaridade você pode colocar analfabeto, ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado. Para facilitar, aqui eu vou colocar só assim, ensino médio vai ser 1, graduação vai ser 2 e pós-graduação vai ser 3, tudo bem? Hipertensão eu posso dizer que é sim ou não, então 1 é sim, 2 é não. A glicemia eu posso digitar o valor da glicemia aqui, e a aprendizagem eu posso ter uma escala de aprendizagem que é de 1 a 10, tá? Então, eu vou preencher aqui esses dados, tá? Um pouco de uma maneira aleatória. Eu vou colocar um número aqui proposital que não está na nossa dentro aqui da. Eu vou deixar para colocar na idade, tá? Vou colocar aqui alguns números, tá, pessoal? Só para que a gente consiga trabalhar. Vou colocar aqui pelo menos 30, tá? Que dá para a gente fazer algumas estatísticas legais. Vou colocar aqui algumas idades, também de uma maneira aleatória. Tá? Vou digitar um número errado aqui, proposital, para eu ensinar vocês uma maldade importantíssima dentro da questão estatística, tá? Acho que eu estou digitando sempre as mesmas idades, tá? Mas é só a título de exemplificação. Tudo bem? Então a idade, a renda, por exemplo, eu vou colocar aqui 500, 1.000, 2.000, 3.000... Tá, 4.500, 6, 800, 900. Tá, eu vou copiar isso aqui para andar mais rápido. Tá, só a título de demonstração aqui para vocês. Que eu vou dar uma substituída. Tudo bem? Então, em relação à renda. Em relação à escolaridade, também eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios, tá? Para que a gente consiga trabalhar, especialmente no outro software. Vou colocar aqui em relação à hipertensão só sim ou não. Então, 1 é sim, 2 é não. Vou colocar aqui, digitei errado, ó. Isso daqui também tem como a gente verificar posteriormente. Colocar aqui também alguns valores em relação à escolaridade. Vou colocar aqui em relação à glicemia, tá? Vou colocar aqui alguns valores. Vou colocar aqui alguns valores tendenciosos, tá? Para que eu consiga analisar um aspecto importante aqui com vocês, tá? Colocar aqui, tá?
Colocar aqui 190, tá. 160, 210, 180. Colocar aqui 120, 150. Colocar aqui alguns valores, tá ok, pessoal? Eu estou tentando tendenciar aqui para a gente já fazer alguns cálculos aqui interessantes, mas claro que o seu banco de dados ele não pode ser tendencioso, porque eu quero já demonstrar algumas coisas aqui interessantes, tá, para vocês, e aí que é muito importante em relação à aprendizagem, tá? E por último aqui eu tenho um nível de aprendizagem que pode ser de 0 a 10, então posso colocar aqui alguns números, aleatórios, tá? Opa, hoje eu estou digitando muito errado. Tá ok, pessoal. Então são essas variáveis mesmo, só a título de exemplificação, tá ok? Lógico que depois você vai salvar, né, esse arquivo aí na sua máquina, no seu computador. E aí nós vamos começar a trabalhar de uma maneira estatística, tá? Um dos primeiros aspectos e que as pessoas precisam muito, porque assim como nós falamos ontem, é essencial que você saiba a estatística de uma maneira geral, ela é dividida em estatística descritiva e uma estatística inferencial. O que é que significa isso? A estatística descritiva, ela basicamente vai descrever os dados. Então, ali uma média, uma mediana, uma moda, elas são as mais usadas. Já uma estatística inferencial é uma estatística mais pesada, vamos colocar assim, a partir da qual você consegue tirar algumas conclusões, algumas inferências, né, algumas induções importantes dentro da questão da sua amostra, né, que você selecionou de pessoas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma amostra pequena, apenas de 30 pessoas, né, que eu coloquei aqui. Danilo, como é que eu vou realizar estatística no Excel, né? Algumas pessoas têm um certo preconceito, entre aspas, em realizar estatística no Excel, porque aí falam que o Excel não é um programa estatístico, e aí preferem utilizar o SPSS, né, o R, outros softwares. Mas ele é um software que ele é bastante acessível, as pessoas têm de maneira bastante comum, né, em casa, nas suas máquinas, e ele faz alguns cálculos interessantes. E aí tem basicamente tem 3 formas basicamente de você conseguir fazer cálculos no Excel. Existem 2 que são nativas, basicamente. 2 formas são nativas e é basicamente a que eu vou trabalhar aqui, porque aí de repente você pode ter alguma limitação na sua máquina, que você não conseguir instalar nada, né? E você pode inclusive usar de maneira online. Então assim, o que é que acontece? Você pode instalar o que a gente chama de suplemento. Então existem alguns programas, como o Action, por exemplo, que é bastante comum, que você instala esse suplemento e ele vai ficar aqui nas guias, tá? E aí ele vai formar uma nova guia aqui, né, do Action, e você vai clicar e basicamente fazer aquela estatística. E lá tem várias estatísticas, regressão, ANOVA, estatística descritiva, né, tem várias. Só que existem algumas opções que elas são nativas, vamos colocar assim, do Excel, ou seja, já está nele, não precisa você fazer muita coisa. Agora a primeira delas, a que eu acho bastante interessante, e que eu já vou mostrar aqui para vocês, você tem que ativar ela, porque normalmente não vem ativado aí no seu Excel. Como é que você vai ativar essa função? Então você vai vir aqui em arquivo, tá? Arquivo, você vem aqui em opções, aí aqui nas opções vai aparecer esse monte de coisa aqui, né? Esses menus. Aí aqui você vai clicar em suplementos, tá? Você vai clicar nessa parte de suplementos. Suplementos do Excel, aí você vai clicar em ir. E aqui do lado, né, dependendo do que vocês têm instalado aí no computador de vocês, isso daqui pode mudar. Mas normalmente vai ter essa opção aqui de ferramentas de análise, tá? E é justamente normalmente ela vai estar desmarcada. Aí nós vamos marcar ela e clicar em OK, tá? Aparentemente não aconteceu nada, tá? Aparentemente não aconteceu nada. Mas eu vou salvar aqui, tá? O meu banco de dados. Mas aqui na guia dados, tá?
Aí aqui na parte de análise, aqui do nosso lado direito, vai aparecer esse menuzinho aqui com o nome análise, tá? Aí você pode clicar em análise. Aí olha só que interessante, tá? Deixa eu só abrir aqui. Olha só que interessante, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês só um segundo. Acho que aproximou aí, né? Olha só. Aqui, pessoal, tem algumas opções de vários tipos de estatísticas que você pode, né, realizar dentro do Excel. Então aqui tem, por exemplo, a nova, que eu vou trabalhar daqui a pouco lá no SPSS, né? Eu vou trabalhar algumas coisas aqui e também lá no SPSS para a gente trabalhar com os dois softwares, tá? Já que foi os dois softwares mais voltados. Então assim, aqui tem desde o mais básico, vamos colocar assim, que é a estatística descritiva, até estatísticas inferenciais, como por exemplo, uma análise de regressão, uma correlação, uma nova, tá? De fator único, fator duplo com e sem repetição, tá? Que alguns softwares não realizam. Teste T de duas amostras, né? Em par de médias. A média móvel, né? Por exemplo, que todo dia a gente escuta nos jornais o pessoal dizendo a média móvel do número de casos de coronavírus foi esse, né? Se comportou assim. E às vezes você escuta e diz, nossa, que estatística pesada, né? Que o cara fez aí uma média móvel. Só que a média móvel, por exemplo, é algo que pode ser feito no Excel aí de uma maneira bastante tranquila. Entre outras, tá? Que a gente poderia citar. É claro que eu não tenho como passar, né, em uma aula todas essas estatísticas, mas é bastante legal, tá? Para vocês trabalharem. Eu vou aqui, basicamente, eu vou trabalhar com a estatística descritiva, eu vou já falar da questão do teste de normalidade e eu vou já falar também sobre algumas outras estatísticas de acordo com seus objetivos, tá? Eu vou falar algumas aqui e outras lá no SPSS, tá? Pra gente fazer essa divisão, tranquilo? Então, assim, uma coisa que todo mundo vai precisar. Então, se você precisou fazer estatística, você vai precisar, na grande maioria dos casos, fazer uma estatística descritiva. Ou seja, você vai precisar descrever os seus dados, tá? De uma maneira geral. Eu vou fazer uma estatística descritiva aqui e eu vou fazer também lá no SPSS para vocês aprenderem. Tranquilo? Então, olha só que interessante. Antes de nós fazermos essa estatística, por exemplo, eu já estou vendo aqui que tem um dado digitado errado. Só que, imagine que são muitos dados e aí, com certeza, eu não visualizei alguma outra coisa que saiu errado. Como é que eu vou saber se o meu banco ele foi digitado correto? Para isso, existem várias estratégias. Por exemplo, existem softwares específicos como o Epidata. Aqui também você pode fazer comparação de arquivos. Para que é que isso serve, Danilo? Por exemplo, imagine que você digitou o seu banco de dados e aí digitou você e o seu orientando, digitou você e seu amigo lá da sua pesquisa, né, o outro autor da pesquisa. Então, no final dessa digitação, você pode comparar esses arquivos para ver se houve, né, divergência aí nessa digitação. Ou, como eu disse ontem, se você está começando a sua pesquisa agora, é muito interessante que você já colete os seus dados em um formulário, porque aí no final da pesquisa você já vai estar com aqueles dados basicamente tabulados. Você vai organizar algumas coisas, claro, para analisar, mas já vai ajudar bastante. Então imagine, por exemplo, que eu não sei se aqui tem algum erro, né? Eu vou analisar, por exemplo, a idade e eu não sei se aqui tem algum erro de digitação. Então você pode fazer alguma estatística, você pode gerar um gráfico, por exemplo. Se eu gerar um gráfico aqui em relação à idade, eu vou aqui em inserir, tá? E eu posso vir aqui, por exemplo, um gráfico recomendado, para eu ver essa questão aqui desses números, né, da idade, que ele vai representar a média, a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, por exemplo, um gráfico que ele é chamado de box plot, tá, que você vai achar aqui que é o gráfico de caixas. Tá? Então imagine que eu vou selecionar aqui essas variáveis, e aqui eu vou elaborar o meu box plot. E aí quando eu elaboro, tá? Se eu colocar aqui a questão do rótulo de dados, note que eu poderia até diminuir um pouco aqui essa escala, mas note que saiu esquisito, porque aqui ele está representando, por exemplo, a média de idade, a mediana, qual é a maior idade que eu tenho, que é o máximo, que é 96 anos, qual é o mínimo de idade, que é 12 anos, qual é a mediana, que é 60,5 anos.
Só que tem uma idade aqui, por exemplo, ninguém, né, tem 458 anos. Então, por isso, você vê que tem alguma coisa errada aí. Essa é uma maneira bem simples assim que você tem para localizar esse dado. É claro que você poderia já fazer uma estatística, eu poderia ver algum tipo de formatação condicional, inclusive, né? Outras formatações aqui que existem no Excel, mas essa é uma das mais simples. Então, se eu vejo que tem alguma variável aqui errada, eu venho, né, e faço essa correção. Então, eu vou até colocar outro valor aqui. Tá. Daqui a pouco eu vou falar para vocês lá no SPSS, porque eu vou fazer algumas estatísticas aqui e algumas lá. Eu vou falar, por exemplo, da questão do teste de normalidade, né? Eu vou explicar o que é essa normalidade, que ela é essencial e ela é um pré-requisito para que você realize várias outras estatísticas, tá? Mas uma questão interessante, por exemplo, para você entender o que é normalidade, ó. Imagine que, por exemplo, eu tenho duas pessoas. Eu tenho a pessoa 1 e a pessoa 2. Então, um exemplo bem simples, que é para você entender. Imagine que a pessoa 1 ela tem 150 quilos e imagine que a pessoa 2 ela tem 60 quilos. Tá? Se eu fizer uma média, ó, já falando aqui para vocês, eu vou fazer uma média, então eu vou colocar igual, média, aí eu vou selecionar essas duas variáveis, tá? E fechar aqui e dar o Enter. Então eu tenho uma média, né, que é a média em quilogramas, média, quilogramas, eu tenho uma média de 105 quilogramas. Notem só que 105 quilogramas, ela fica um pouco longe, eu estou dizendo que a média de peso é de 105. Só que 105 ela não está próximo do peso do indivíduo 1, que ele pesa 150 quilos, e ela não está próxima do peso do indivíduo 2, que pesa 60 quilogramas. Então note, se essa média, né, ela não está representando o peso do indivíduo 1 nem do indivíduo 2, então a média, por exemplo, nesse caso, ela não é uma boa alternativa para você demonstrar esses pesos, para você fazer essa demonstração. Então outras alternativas viriam. Então dentro da estatística existe a questão do teste de normalidade, para verificar a questão se os dados estão mais simétricos, se os dados são muito assimétricos. Porque, por exemplo, se os dados forem muito assimétricos, forem muito diferentes, né, entre si, a média, por exemplo, ela não é indicada para representar, né, esses dados. E aí seria o caso, por exemplo, de usar aí uma mediana, tá? Então, assim, esse é um pré-requisito essencial e que eu vou discutir com vocês lá no SPSS. Mas imagine que a gente verificou esse pré-requisito e aí eu vou elaborar uma estatística com a idade, tá? E eu vou demonstrar duas formas para vocês. Imagine que eu vou ver primeiro a idade, tá? Eu poderia escolher qualquer variável aqui, mas imagine que eu vou ver uma estatística descritiva, eu quero uma estatística descritiva em relação à idade, tá? Vocês vão ver que em alguns outros softwares, como é o caso do SPSS, realizar estatísticas descritivas é um pouco mais simples, né? Vamos colocar assim. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui a idade, e aí eu posso ver, por exemplo, lá na parte de dados, então eu venho aqui em dados, eu venho em análise de dados, e aqui eu tenho, por exemplo, como realizar uma estatística descritiva. Então eu vou clicar em estatística descritiva, eu posso dar dois cliques, posso dar um clique aqui e clicar em OK, tudo bem? Aí aqui ele diz assim, qual o intervalo de entrada, né? Quais dados você quer analisar basicamente? Então eu posso selecionar todos esses dados aqui, né? Que são referentes à idade. Aí note que quando você fizer isso, aqui vai ter uma opção, por exemplo, para você dizer que o rótulo está na primeira linha, ou seja, essa primeira linha aqui, ele está dizendo o nome da variável. Então se você marcou junto com essa linha aqui também, você marca aqui, dizendo que o rótulo está na primeira linha. Se você marcou só os dados, não precisa, tá? E aqui você tem a opção de escolher como é que você quer, onde é que você quer que esse resultado saia. Se é uma nova planilha, né, e etc. Você pode deixar aqui que quer uma nova planilha, né? Por exemplo, quero uma nova planilha. E aqui você tem como ver, por exemplo, um resumo estatístico de tudo. Então eu sempre gosto de deixar marcado aqui, porque ele vem aquelas estatísticas principais que normalmente nós precisamos. Note que aqui, por exemplo, tem um nível de confiabilidade para a média, que não é algo, por exemplo, que é realizado em todos os softwares. Tudo bem? Então, eu selecionei o intervalo, eu cliquei aqui em resumo estatístico e eu vou clicar em OK. Aí ele abriu uma nova planilha aqui embaixo, aqui eu tenho a planilha 1 com os meus dados originais,
E aqui na nova planilha, né, ele trouxe os dados referentes lá à idade. Eu posso inclusive selecionar esses valores aqui, vir aqui na página inicial, diminuir o número de casas decimais, tá? Pode ser importante para você ou não. Você pode querer com um pouco mais de casas decimais, vai depender muito da sua necessidade. Mas note o tanto de estatística descritiva que ele me trouxe. Ele trouxe a média, ele trouxe o erro padrão, a mediana, a moda, o desvio padrão, tá? A variância, a curtose, a simetria, o intervalo, né? Mínimo e máximo, ou seja, o menor valor, o máximo valor, a soma de todos esses valores e a contagem, que é 30. Então note que ele trouxe uma estatística descritiva aí bastante completa em relação a esses meus dados. Eu poderia fazer de outra variável, por exemplo. Eu poderia fazer do mesmo procedimento, vir aqui em dados, análise de dados, e aí dizer que eu quero fazer uma estatística descritiva, só que agora essa estatística descritiva é da, por exemplo, aqui da glicemia. Então eu quero fazer uma estatística descritiva agora da glicemia. Então já está marcado aqui resumo estatístico, nova planilha, clicar em OK, aí ele pode gerar uma nova planilha, ou você pode dizer que é naquela mesmo. Com os dados aí, a média, né, todas aquelas estatísticas descritivas, ou seja, que nada mais você está fazendo do que descrever os seus dados, tá? Então note como é simples, tá? Você não precisa esquentar muito. Então essa seria uma primeira opção que eu particularmente acho e gosto bastante para você realizar algumas estatísticas no Excel. E note que eu fiz uma estatística descritiva, mas aqui tem muitas opções. Você pode fazer uma nova, uma correlação, tá? Que eu vou já trabalhar com vocês. Um teste de regressão, amostragem. Então tem muita coisa aqui que você pode aproveitar. Então assim, eu posso fazer desse modo, eu posso fazer de modo manual também. Então eu posso dizer que, por exemplo, eu vou ver a média, né? A média, vou colocar aqui o nome média, idade, tá? A média de idade para esse pessoal aí. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso digitar o igual, né? Aí eu tenho que colocar uma fórmula para calcular isso. Então, eu posso digitar igual, média, né? Abrir o parêntese, e aí é como se ele perguntasse para você o seguinte: você quer fazer a média de quem aqui? Então, por exemplo, eu vou fazer a média de idade. Então, eu vou selecionar todos esses dados, até aqui embaixo, tá? Até 41 anos. E aí eu vou fechar o parêntese, ó. Fechei o parêntese e dou um Enter. E aí note que ele vai dar o mesmo resultado. Ó. Se eu diminuir o número de casas decimais aqui, note que aqui eu obtive, se eu colocar com duas casas decimais, 56,97 anos, né, a minha média. Lá também, ó, a média é 56,97 anos. Se eu for calcular, por exemplo, o desvio padrão, então eu posso calcular o desvio padrão, que é o SD da idade, por exemplo. Então como é que eu vou fazer? Igual desvio, né? E aqui tem o desvio padrão médio, né? Tem um desvio padrão da amostra e tem um desvio padrão populacional. Para a maioria dos casos, nós vamos usar esse desvio padrão da amostra. Então, eu posso clicar aqui, selecionar a questão da idade, tá? Selecionar a variável idade. Aí eu posso fechar e dar o Enter. Aí note que o desvio padrão aqui, ó, se eu diminuir o número de casas decimais, foi 26,19, né? E o desvio padrão aqui também, ó, 26,19. Então ele dá o mesmo resultado, tá? Ele vai vir aí o mesmo resultado. Então você pode fazer dessas duas maneiras. Fazer de uma maneira manual, né, digitando, ou fazer com o uso do suplemento, tá? Como eu mostrei para vocês. Ah, Danilo, como é que eu vou saber dessas fórmulas? Aqui, por exemplo, né, nós temos esse FX, que basicamente são as funções que eu tenho aqui dentro do Excel. Então, quando você clicar aqui, aí aqui vai ter uma série de funções em relação a data e hora, financeiro, banco de dados, né, engenharia, web, tá, texto. Então, tem várias coisas. Aqui na parte de estatística, nós temos várias, né? Nós temos o teste de correlação, nós temos o desvio padrão, nós temos distribuição, né, normal, teste Fisher, tá? Então nós temos aí várias opções, mínimo, máximo, tá, daquela determinada variável. Então é basicamente você clicar aqui e ele já vai trazer para você inserir aqui essas funções. Por exemplo, aqui você tem como calcular o intervalo de confiança para uma média, né, da população usando aí a distribuição normal, tá? Então aqui ele é bastante completo em relação a fazer essas estatísticas. Por exemplo, posso clicar aqui em f de x e aí eu calcular, por exemplo, uma correlação
né, entre duas variáveis. E aí ainda dá uma explicação, retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Aí ele diz assim, ó, é um intervalo de células de valores. Os valores devem ser números, nomes, matriz ou referências que contenham números, tá? Então, eu posso fazer isso, né? O Excel ele dá essa liberdade para você fazer esses cálculos de uma maneira bastante bacana. E ele não só faz cálculo descritivo não, tá? Ele também faz estatísticas inferenciais. Por exemplo, eu posso tentar calcular uma possível relação entre a idade e a glicemia. E aí onde você tem que pensar, por exemplo, essa primeira estatística que a gente fez é uma estatística descritiva. Então, na grande maioria dos casos, as pessoas vão precisar de estatísticas descritivas, que é para descrever de uma maneira geral aqueles dados, ou seja, quantas pessoas têm um determinado aspecto, qual a média de idade, qual a média de renda, tá? Eu vou já trabalhar com uma estatística descritiva de novo lá no SPSS para vocês verem como é que funciona. Mas, por exemplo, se o seu objetivo do seu estudo é, por exemplo, analisar a relação entre duas variáveis, e aí é onde vem aquela questão, ó, de você decidir qual é a estatística correta para aquele caso. Imagine que você quer analisar a relação entre duas variáveis. E aí você tem que se fazer essa pergunta. Quais são esses tipos de variáveis? Então são variáveis independentes, são variáveis quantitativas, são variáveis qualitativas, porque isso vai diferenciar na hora de você realizar alguns cálculos. Imagine, por exemplo, que eu vou realizar a relação entre duas variáveis, por exemplo, idade e glicemia, que são duas variáveis quantitativas, e eu quero analisar a correlação, a possível correlação existente entre idade e glicemia. Então, como era que eu faria isso? Eu poderia colocar aqui, colocar igual, correl, né, que é basicamente a fórmula aí, né, da correlação. Aí quando eu clico, eu noto que ele ainda dá uma certa explicação. Então, qual é o seu primeiro conjunto de dados? Você quer fazer correlação de quê com o quê? Aí eu digo assim, ó, que eu quero fazer a correlação desses valores aqui de idade. Então eu posso selecionar, que eu acho mais fácil. Ou se você preferir, tá, você pode também fazer assim. Você pode digitar correl, abrir aqui o parênteses e dizer que eu quero da célula B2, não posso colocar aqui B2, entendi? Ela seleciona ali, 2 pontos, que é até B31. Então eu vou colocar B31. E aí ele vai selecionar todos esse conjunto de valores, tá? Mas às vezes as pessoas acabam se atrapalhando, aqui eu prefiro mesmo puxar esses valores, tá? Aí você vai colocar o ponto e vírgula, aí ele vai perguntar qual é o seu segundo conjunto de dados. Então meu segundo conjunto de dados, por exemplo, aqui é a glicemia. Então eu vou fazer uma correlação entre idade e glicemia. Se eu fechar aqui o parênteses e der um Enter, aí ele vai me dar um número aqui, tá? Ele vai me dar um número que eu posso até diminuir as casas decimais, que é 0,831. No teste de correlação, tá? Por exemplo, a correlação é um número, quando você realiza o cálculo, é um número que ele pode variar de -1 até +1, tá? Sendo -1 uma correlação negativa perfeita, +1 uma correlação positiva perfeita, e sempre que esse valor dessa correlação ele for positivo, isso significa que as variáveis são diretamente proporcionais. Danilo, não entendi nada. O que são duas variáveis diretamente proporcionais? Por exemplo, se eu disser que idade e glicemia são duas variáveis diretamente proporcionais, eu vou estar afirmando que conforme eu aumentar a idade, a glicemia também vai aumentar. Tá tudo bem? Então, isso são variáveis diretamente proporcionais. Se eu disser, por exemplo, que a variável ela é inversamente proporcional, conforme eu aumentar uma, a outra vai diminuir, tá? E vice-versa. No nosso caso aqui, por exemplo, essas variáveis elas são diretamente proporcionais, ou seja, conforme aumenta a idade, eu aumento também a glicemia. Danilo, eu poderia ver isso por meio de um gráfico? Poderia, por exemplo, um gráfico de dispersão. Então eu poderia vir aqui em inserir, né, aqui no gráfico, e aqui em relação ao gráfico de dispersão, tá? Então eu poderia selecionar essas duas variáveis, tá? Poderia selecionar essas duas variáveis, idade e glicemia, por exemplo, e aí dizer que eu quero fazer um gráfico aí de dispersão, tá? Entre idade e glicemia, entre idade e glicemia. Então vocês podem notar, tá? Aqui pelo gráfico, eu vou já ensinar outro modo de fazer esse gráfico,
Aqui tem uns pontinhos, tá? Que a priori não dá para perceber muita coisa. Aqui eu posso colocar alguns rótulos de dados, tá? Colocar aqui, por exemplo, no título dos eixos, né? Colocar aqui que, por exemplo, aqui será a idade, e aqui do lado vai ser o valor de glicemia. Tudo bem? Então, se eu clicar aqui nesse maisinho, tá? E clicar aqui em linha de tendência, aí vocês vão ver que vai surgir uma linha, né? Aqui no centro, que basicamente está mostrando a tendência do que está acontecendo aí. Ou seja, conforme aumentar a idade, por exemplo, essa pessoa que tem 20 anos, ela tem uma glicemia aqui que é abaixo de 100. Já essa pessoa que tem próximo a 100 anos, aqui eu poderia até retirar aqui da minha escala, né? Essa questão. Retirar aqui da minha escala esses valores em relação para não aparecer aqui 120, por exemplo, o máximo 100 anos, tá? 100 anos. Para ficar mais organizado, tá? Então você pode fazer algumas configurações nesse seu gráfico. Mas aqui eu estou basicamente dizendo que conforme aumentar a idade, essa pessoa que tem próximo aqui a 100 anos, ela tem a glicemia próxima de 200. Então conforme aumenta a idade, aumenta também a glicemia. Ou seja, fazendo o teste de correlação, são duas variáveis que ela tem uma certa linearidade. Ou seja, conforme aumentar uma, a outra também vai aumentar. Eu poderia ser o inverso, conforme aumentar uma, a outra diminuir, né, em que eu teria uma variável inversamente proporcional. Ah, Danilo, por aquele suplemento dá para realizar isso? Dá, tranquilo, olha só. Aí você poderia me perguntar assim, Danilo, esse teste, ele funciona com aquele suplemento, né, que você falou, ele funciona também. Por exemplo, eu posso deixar essas duas variáveis aqui para que elas estejam juntas, tá? Para facilitar o seu cálculo, tá? A glicemia e a questão da idade, né? Eu vou excluir aqui, só para a gente ter uma visualização melhor entre idade e glicemia. Então eu posso... Aí você pode me perguntar, Danilo, esse cálculo ele poderia ser realizado com aquele suplemento, tá? Deixa eu só congelar minha tela aqui para eu deixar essas variáveis mais próximas aqui para vocês visualizarem. Vocês já estão vendo aí só idade e glicemia juntos, tá? Só idade e glicemia. Então, por exemplo, eu posso, né, porventura, fazer uma correlação, né, entre idade e glicemia de acordo com aquele suplemento lá. Então, se eu clicar aqui em dados, análise de dados, né, clicar aqui em correlação, então eu posso fazer uma correlação entre essas duas variáveis. Então, eu vou selecionar as duas colunas, né, que eu quero fazer essa relação, né, e aí eu vou clicar simplesmente o que? Eu posso deixar uma nova planilha mesmo. E aí note que o resultado, por exemplo, da correlação aqui, né, que é esse valor, se eu diminuir aqui o número de casas decimais, ó, diminuindo o número de casas decimais, deu 0,821, mas o resultado que nós obtivemos colocando aqui de uma maneira braçal, né, vamos colocar assim. Então, o Excel, tá, ele faz cálculos, né, bastante legais. Aqui, por exemplo, no teste de correlação, eu ainda poderia também selecionar aquela opção de rótulos, né, na primeira linha. Então, isso é bastante tranquilo. Mas é uma ferramenta, né, que eu particularmente julgo importantíssima e que você pode, né, tá utilizando aí na sua prática, porque é um software, né, o Excel, que você consegue, como vocês estão vendo, realizar uma estatística descritiva, realizar uma estatística inferencial de uma maneira bastante tranquila, tudo bem? E agora eu vou abrir aqui o SPSS para eu demonstrar algumas outras funções, tá, para vocês. Eu vou excluir isso daqui, tá? Eu vou deixar só essas variáveis aqui, tá, pessoal? Idade, tá? Para eu demonstrar para vocês de uma maneira mais rápida. Eu vou excluir essas outras pastas aqui, tá? Para eu ficar só com aquela planilha, apesar de lá eu ter essa opção, mas de escolher só uma determinada planilha para trabalhar, mas eu vou deixar só essa, tá? Eu vou salvar aqui e eu vou abrir o SPSS aqui para a gente trabalhar. Pois bem, pessoal, aqui com o SPSS aberto, acho que já está aparecendo aí para vocês, nós vamos realizar algumas estatísticas, tá, aqui também, para nós vermos como é que funcionam essas estatísticas aqui no SPSS. A primeira coisa, né, é que você também pode digitar, se você já tem o SPSS, ele é um programa pago, mas que você tem uma versão aí de avaliação, que você pode usar às vezes na emergência, algo.
E você também pode estar adquirindo, tá? Às vezes o pessoal até faz umas coisas aí meio ilegais, né, antiéticas, que é a questão do craqueamento. Não vou nem comentar disso, mas aí isso acontece, tá? De uma maneira bastante comum. Mas vamos ver aqui como é que funcionam essas estatísticas aqui no SPSS. Então eu posso vir aqui em arquivo, importar dados, tá? E o Excel. Eu vou usar aquele mesmo Excel, tá? Aquele mesmo banco, tá? Que eu digitei anteriormente. Eu salvei ele com menos variáveis agora, mas eu aproveito e digito algumas variáveis legais aqui para vocês, tá? Então assim, eu já importei os meus dados, então aqui basicamente note que ele já colocou aqui o sexo, a idade, a glicemia e a aprendizagem. Tá? Só que, por exemplo, aqui no software, e foi uma pergunta que me fizeram ontem, né? Como é que o software vai saber, por exemplo, lá no Excel, eu poderia fazer essa contabilização, né? Se eu for usar só o Excel, eu poderia já ter colocado já o nome aqui, né? Masculino e feminino, e aí eu poderia fazer gráficos, contar essas quantidades de acordo com aquelas funções do conta em si, então é bastante tranquilo. Mas aqui no Excel, como é que ele vai saber que, por exemplo, 1 é feminino e 2 é masculino e assim por diante? Então eu venho aqui em visualização de variável, tá? Aí aqui nós temos várias configurações, mas a principal delas, aqui nós temos a medida, ó. Olha como é importante aqueles ensinamentos lá dos tipos de variável, né? Ó, escalar, que é numérica, ordinal e nominal, tá? Então é muito importante, tá, essas questões. Então, se eu venho aqui em visualização de variável e aqui em valores, né, ó, aqui em relação a sexo, aí valores, quando você clica, ó, existe esse botão com 3 pontinhos. Então, você vai clicar aqui, aí você vai informar assim, da seguinte maneira. Por exemplo, o valor 1, que eu digitei lá para o sexo, imagine que 1 é masculino e que 2 é feminino. Tá? 1 é masculino e 2 é feminino. Então, eu dou OK. A idade já está lá, é o número mesmo, então não tenho que eu configurar aqui, a glicemia também e a aprendizagem também. Eu vou colocar aqui uma outra variável, tá? Eu acabei apagando, você também pode colocar uma variável nova. Eu vou colocar, por exemplo, aqui escolaridade, tá? Escolaridade. E aí eu posso dizer que a escolaridade vai ser 1, vai ser ensino médio, 2 vai ser graduação, assim como a gente fez lá, e 3 vai ser pós-graduação. Pós-graduação, tá ok? E aí quando você der o OK e voltar aqui para a visualização de dados, a escolaridade ela está de modo numérico, mas você pode mudar aqui para uma escala, no caso é ordinal, tá? Porque ela pressupõe uma ordem. Então eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 1, tá? 2 e assim por diante, tá? Vou colocar aqui alguns valores aleatórios, tá? Só para que a gente consiga trabalhar mesmo. Assim como eu fiz lá no Excel. E note que quando eu vou colocando só o número aqui, ele já vai mostrando, né, o que é que significa cada uma dessas variáveis, né? Eu vou excluir aqui essa linha, porque a gente não tem ela, senão vai dar um errozinho. Note que aqui ele já sabe que 1 é masculino e 2 é feminino. Se eu clicar aqui, ó, em mostrar aqui o rótulo de valor, se eu clicar, ó, aí fica só o número. Se eu clicar de novo, ele mostra, né, o que é que significa. Isso, por exemplo, é uma estratégia que você também pode usar para ver se tem alguma coisa errada digitada no seu banco. Imagine que aqui, por exemplo, para o sexo, eu digitei 1 ou 2. Imagine que tivesse um 3 aqui. Então, note que ele daria algum erro, né, e, consequentemente, já ficaria esquisito aqui a minha visualização. Então, essa é uma questão importante. O SPSS, ele faz as funções que o Excel faz e mais algumas, tá? Tem outros softwares, né, que, por exemplo, o RStudio, ele faz algumas outras análises que o SPSS não faz, como, por exemplo, a meta-análise. Assim, uma dica que eu sempre dou para o pessoal que está começando, eu digo sempre assim, comece com o Excel, e aí eu gosto muito de um software que particularmente eu já utilizei e ele é gratuito, que ele chama Biostat, tá? O Biostat, ele faz todos esses cálculos, inclusive faz meta-análise, tá? Caso você precise. Então ele é um software bastante bacana. E é claro, o SPSS ele tem várias funções aqui, a gente precisa de um curso, né, basicamente, para ver todas essas funções. Mas as principais funções de estatística, elas estão aqui nessa parte de analisar, tá?
Então aqui, por exemplo, eu posso analisar estatísticas descritivas. Então eu posso ver, por exemplo, a frequência em relação ao sexo. Ó. Então, quando eu quero analisar alguma coisa, eu venho aqui analisar, eu escolho a estatística aqui, por exemplo, estatísticas descritivas. Aí eu venho, por exemplo, aqui em frequência e eu digo o que eu quero em relação ao sexo, tá? Aí aqui tem algumas opções, você já pode gerar um gráfico, né? Você já pode pedir algumas estatísticas como a média, a mediana que não vai precisar nesse caso, né? Alguns gráficos aí, um histograma, um gráfico de barra, tá? De acordo com o que você achar mais necessário. Se você simplesmente escolher aqui e clicar em OK, né? Olha que só que interessante, ele já vai elaborar uma estatística legal para você. Então ele já disse quantos homens e quantas mulheres, né, nós temos, de um total de 30, e a porcentagem de cada uma delas, tá? Essa porcentagem válida e acumulativa, ela não é interessante aqui nesse caso, né? Ela é mais usada quando tem valores omissos, tá? Dentro do seu banco de dados, que aqui não é o caso. Mas aqui ele já lhe dá uma frequência, né, bastante legal aí, em relação à quantidade de homens e mulheres e também a porcentagem. E note que ele já faz no formato de tabelinha. Então, basicamente aqui você vai copiar e colar lá para o seu trabalho lá no Word. Tranquilo? Vou fechar aqui, né, para que a gente consiga explorar algumas outras opções. Então, por exemplo, em relação à estatística descritiva, eu falei para vocês que algumas estatísticas, por exemplo, em relação a esse meu banco de dados aqui, imagine que eu analisei, por exemplo, a idade de pessoas do estado do Ceará. Então, as pessoas têm uma média de idade de sobrevida, sei lá, de uma determinada doença, tem uma média de idade para aquilo ali. Por exemplo, vamos supor a questão da altura, né? Vamos supor a questão da... Eu acho que a altura fica mais palpável, né? Um exemplo como esse. Eu vou colocar essa variável altura, tá? E aí ela não tem rótulo, eu vou colocar aqui os valores mesmo. Eu vou colocar aqui os valores em centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui algumas, tá? Só para que a gente consiga analisar. Vou colocar aqui em centímetros, tá, pessoal? De uma maneira bastante aleatória e bastante rápida. Só para que a gente consiga fazer um teste aqui que eu acredito que a maioria de vocês já precisou, vai precisar em algum momento. Tá? Vai precisar em algum momento. Então eu vou colocar aqui algumas estatísticas legais. Tem umas pessoas aqui abaixo da estatura, tá. Então aqui eu tenho algumas alturas. Eu vou salvar esse meu banco. Eu não poderia salvar, né, esse meu banco de dados para não perder, né, as minhas informações e etc. Mas imagine, por exemplo, que eu vou analisar aqui a altura, né? Para que, por exemplo, eu faça alguns testes, imagine que eu faço um estudo e aí eu quero ver se as alturas, por exemplo, das pessoas de uma determinada comunidade, se elas estão condizentes, por exemplo, com a média de altura nacional. Por exemplo, então pode ser um objetivo do seu estudo. Só que para eu analisar isso, que vai ser por meio de uma comparação, né, de médias, né, uma análise de média, que basicamente nós vamos fazer um teste T, né, que é bastante comum. O teste T ele é muito usado, né, na questão da estatística de uma maneira geral. Então imagine que eu vou analisar esse teste T, mas, por exemplo, um pré-requisito para que eu analise esse teste T é que os dados eles sejam distribuídos normalmente, que foi o que eu analisei, né, que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, para que eu analise, por exemplo, se esses dados são normais, eu venho aqui em analisar, aí nota, eu venho aqui em estatísticas descritivas, aí eu venho aqui em explorar. Nota que a figurinha até aqui do explorar, ele é uma curva, né, ele é uma curva normal. Isso já, para lhe dar uma dica, né, onde é que fica aí a questão do teste de normalidade. Então, eu venho aqui explorar. E aí, por exemplo, a variável dependente, ou seja, o que eu quero analisar se é normal ou não, é a altura. Então eu vou colocar aqui. Se você simplesmente clicar em OK, ele não vai gerar um teste de normalidade para você. Então você tem que vir aqui em gráficos, tá? E aqui você tem que marcar que você quer gráficos de normalidade com testes. Que aí, basicamente, você vai fazer o teste de normalidade. Para ver se os dados ele têm um comportamento normal ou não. Então eu vou clicar aqui em OK, continuar e em OK. Aí note que ele me retoma aí uns valores descritivos, ou seja, em relação à média, em relação ao desvio padrão, em relação ao intervalo, né, de confiança da média,
Então tem algumas estatísticas legais, mas o que mais interessa, né, aqui é basicamente o teste de normalidade. Tá? O teste de normalidade você vai interpretar sempre por esse SIG. Esse SIG dentro do SPSS é basicamente a significância estatística, ou seja, aquele famoso p-valor que nós costumeiramente utilizamos dentro dos artigos científicos de uma maneira geral. Tá? Aqui nós temos basicamente dois testes, tá? Que são os mais utilizados, o de Kolmogorov e o Shapiro-Wilk. O Shapiro-Wilk, aí existe uma teoria muito grande em relação a isso, mas o Shapiro-Wilk é um dos mais utilizados. Quando você tem mais de 100, por exemplo, variáveis, quando você tem mais de variáveis não, quando você tem mais de 100 casos ali, 100 pessoas, por exemplo, informações que você analisou. Então, quando você tem uma população ali maior do que 100, normalmente nós utilizamos Shapiro-Wilk. Entre 30 e 100, nós utilizamos o de Kolmogorov. Então, assim, geralmente, e às vezes independente dessa questão, as pessoas utilizam muito a questão do Shapiro-Wilk, tá? Porque alguns teóricos dizem que ele é mais confiável, né, etc. A gente tem que lembrar, por exemplo, o que é que um teste de normalidade diz. Então, se, por exemplo, o valor do p-valor, você sempre vai se basear por isso. Se o valor do p-valor ele é maior ou igual a 0,05, então nós dizemos que os dados que nós selecionamos eles têm uma distribuição normal. Se esse valor é abaixo de 0,05, então nós dizemos que a distribuição daqueles dados não é normal, ou seja, é diferente do normal, ou seja, normalmente são dados bastante assimétricos, né? E nós podemos ver isso, inclusive aqui pela questão da assimetria, né? Da questão do máximo e de mínimo, a questão da mediana, né? Que ela é um pouco diferente aí da média, então nós vemos que existe sim algumas diferenças. Por exemplo, se nós analisarmos por Shapiro-Wilk, né, 0,05, então como ele é maior do que isso, então isso significa que os testes eles estão, as informações elas estão se comportando de uma maneira, como ele deu um teste, o resultado da significância foi maior do que 0,05, então isso significa basicamente que as variáveis elas têm uma distribuição normal. Isso considerando o teste de Shapiro-Wilk. Se eu considerasse, por exemplo, o de Kolmogorov, tomando por base aquele pressuposto, que é principalmente para amostras de 30 a 100 pessoas, então 0,013 ele é menor do que 0,0, ele é maior, aliás, do que 0,05. Então, isso... Por exemplo, se eu analisar aqui pelo teste de normalidade, nós vemos aqui por Kolmogorov que o resultado da estatística deu 0,013. Então, isso significa basicamente 0,013, né, maior do que 0,05, aliás, menor, né, 0,05. Então, ele é maior do que 0,03 é maior do que 0,05, tá? Então, isso significa basicamente que os dados, né, da minha amostra não estão se comportando de uma maneira normal. Para que, por exemplo, eu realizar alguns testes, como é o caso de um teste T, eu precisaria que esses dados eles se comportassem de uma maneira normal, tá? Ou seja, os valores aí da significância eles fossem maiores do que 0,05. Tá? Como eu digitei aí de maneira aleatória, então provavelmente não ia dar, né, mesmo esse resultado de uma maneira normal. Vamos analisar, por exemplo, aqui a idade também eu coloquei muito diferente. Né? Vamos analisar, por exemplo, aqui a glicemia, né? Então, se eu clicar em explorar, no lugar de altura eu for analisar a glicemia, tá? Aqui já vai estar marcado o gráfico com teste, né, de normalidade com os testes. Quando eu clicar em OK, tá? E aí vocês vão notar que aqui para os dois casos, por exemplo, o SIG do Kolmogorov, né, e do Shapiro-Wilk, que eles deram maiores, né? No caso aqui, o do Shapiro-Wilk ele deu menor, no caso do Kolmogorov agora foi ao contrário, né? Ele deu maior. Mas se eu tomar por base aquele pressuposto, né, como aqui do Kolmogorov, normalmente é para amostra de 30 a 100 pessoas, então como ele deu acima da significância, então isso significa que eu posso, por exemplo, aplicar em um teste T.
Tá? Para que serviria, por exemplo, esse teste T? Deixa eu só excluir isso daqui. Para que é que serviria, por exemplo, esse teste T? Se eu vier aqui, por exemplo, em comparar médias, né, e aí eu venho aqui uma amostra, né, de teste T, eu poderia, por exemplo, comparar a altura, né, dessa amostra que eu tenho. Vamos imaginar que a média de altura, né, da população brasileira seja de 1,70, tá? Então eu posso colocar aqui 1,70 e aí eu quero analisar se a minha amostra, se a média ela é igual, a minha média que eu tenho da minha amostra ela é igual à média nacional, por exemplo, que é de 1,70, ou se ela é diferente, tá? E aí nós sempre vamos analisar pela questão, por exemplo, da significância, que é o p-valor. Se o p-valor ele der significativo, ou seja, menor do que 0,05, então isso vai significar basicamente que a minha média, né, de altura aí, da minha amostra, das informações que eu tenho, ela é diferente da média nacional, no caso aí 1,70. Tá? Eu estou supondo, eu nem pesquisei qual é a média nacional não. Então se eu clicar aqui em OK, por exemplo, aqui ele vai dar uma estatística descritiva em relação à média, o erro, o desvio padrão. E aí eu basicamente vou analisar aqui pela significância, tá? Note que, por exemplo, a média aqui, a média de altura foi 1,68. E aí eu fiz uma comparação, fiz um teste T, basicamente para ver se essa média, que é da minha amostra, ela é mais ou menos parecida, né, basicamente igual a minha amostra nacional de altura, que no caso aqui é 1,70. Note que o valor de significância aqui, sempre antes dessa vírgula, tá? Sempre no SPSS, quando vocês verem essa vírgula aqui, interpretem que antes sempre tem um zero, tá? Então essa é uma interpretação que você pode ter. Então aqui deu 0,582. Então isso, lógico, que é maior do que 0,05. E significa basicamente que a média de altura que eu tenho aqui para essa população, ela é igual à média nacional, né, de 1,70. É claro que não é exatamente igual, né? O igual aqui dentro da estatística é que ele é bastante parecido. Se eu mudasse esses valores, tá? Suponhamos que eu vou mudar aqui esses valores de altura. Suponhamos que eu coloco pessoas aqui um pouco mais baixas, né? Eu vou colocar aqui valores bem mais baixos, só para nós termos aqui 1,20, 1,25, 1,26, 1,50, tá? Tá, isso daqui já vai mudar a média de uma maneira bacana. Opa! Errei aqui, 1,40, beleza. Agora se eu fizer, por exemplo, o mesmo cálculo, ó, comparar médias, média de uma amostra T, altura, e fazer essa comparação com 1,70 e clicar em OK, note que ele já mudou aqui a significância. Então ele está dizendo, ó, aqui deu o valor agora 0,000. Então isso significa que a minha média de altura, que aqui a minha média agora é 1,40, né, porque eu mudei lá os valores, a minha média agora ela é diferente da média nacional, porque esse meu teste ele deu significativo, ou seja, ele deu menor do que 0,05. Da estatística, de uma maneira geral, nós adotamos muito, né, esse valor de 0,05 como a questão da significância estatística. Então, é claro que a gente precisaria de bem mais tempo, uma conversa bem maior para falar sobre isso. Ah, Danilo, o SPSS também faz teste de correlação? Faz, pessoal, da mesma maneira. Ó. Se eu clicar aqui em analisar, correlacionar, bivariada, eu posso fazer aquela mesma correlação entre idade, por exemplo, e glicemia. Não foi o que eu fiz lá no exemplo? Então, se eu clicar entre idade e glicemia, né, clicar aqui, eu posso também gerar um gráfico e etc. Eu posso clicar aqui em OK. E note que o valor da correlação entre glicemia e idade, ele deu aquele mesmo valor que nós calculamos lá no Excel. Então ele deu 0,821, que foi o mesmo valor que nós obtivemos lá no Excel. Então o Excel, o SPSS, eles são bacanas, tá, para realizar esse tipo de estatística. Outras estatísticas aqui podem ser realizadas, tá? Testes não paramétricos, teste de regressão, que basicamente você vai fazer a associação entre algumas variáveis. ANOVA, tá? Por exemplo, aqui, por exemplo, é que surge a importância de você ter uma variável dependente, né? Você ter aquela diferença. Lembram, né, daquilo que eu falei ontem para vocês? A importância de você ter em mente
quais são as suas variáveis dependentes e quais são as variáveis independentes. Então, suponhamos que minha variável dependente é aqui, sei lá, a aprendizagem, tá? A aprendizagem dos alunos. E vamos supor que essa aprendizagem eu quero olhar se a questão da idade e da escolaridade elas influenciam, né, nessa questão. Ou, por exemplo, se a idade e a glicemia da pessoa, né, é claro que não tem muita relação aí, mas se elas podem influenciar na idade ou não, tá? Aqui eu posso, por exemplo, gerar gráficos, aqui eu posso marcar algumas opções de algumas estatísticas um pouco mais avançadas, tá? Então, em relação... Posso fazer um pós-hoc em relação a essas estatísticas, então assim é bastante legal, tá? Para que a gente consiga analisar. Eu posso comparar essas médias, por exemplo, por essa questão da nova unidirecional. Um exemplo, eu poderia comparar em relação às variáveis. Então assim, pessoal, por exemplo, aqui eu posso fazer uma análise de variância, né, chamada unidirecional, que é basicamente eu fazer uma comparação, por exemplo, para ver se a média, né, eu estou comparando alguns grupos. Imagine que eu vou comparar, sei lá, a questão do sexo, né? Então eu vou comparar o sexo masculino e feminino, que eu posso dividir em dois grupos, ou pode ser intervenção e controle, né? Isso daí você vai decidir. Imagine que eu vou ver, né? Imagine que eu vou analisar o sexo, aqui ele não vai funcionar bem, mas imagine que eu vou usar o sexo mesmo, tá? Para não ter que digitar outra variável. Imagine que eu vou analisar se existe uma diferença, né, de média aí entre, por exemplo, glicemia e altura, né, em relação ao sexo, né? É uma comparação assim meio esdrúxula, mas que serve para vocês entenderem. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas opções de estatísticas que eu posso pedir, né? Eu posso solicitar como as estatísticas descritivas, a questão de homogeneidade de variâncias, que ela vai ser importante. E aqui ainda tem o teste de pós-hoc, né, que nós chamamos, que é basicamente se existir diferenças entre essas questões, o pós-hoc, né, que já é um pensamento em estatística um pouco mais avançado, mas ele basicamente vai servir para você definir onde que possivelmente existiria essas diferenças. Então, se eu deixar assim, né, clicar em OK, aqui vem uma série de estatísticas descritivas, então aqui ele vai separar, por exemplo, a glicemia para os dois grupos, né, masculino e feminino, e a altura para os dois grupos, masculino e feminino. Então ele pode ser importante, inclusive, para você fazer essa seleção, né, ver como é que está se comportando a variável aí em cada grupo. Aqui ele traz um teste de homogeneidade de variâncias, que é um pré-requisito, por exemplo, para você fazer uma análise de uma ANOVA. E aqui nós temos a ANOVA. Então, basicamente, aqui pela ANOVA, nós sempre vamos interpretar essas estatísticas pelo valor aqui da significância. Então, sempre lembrem daquele pré-requisito. Ele é maior do que 0,05 ou ele é menor do que 0,05. Se eu disser, por exemplo, que a glicemia, né, o valor aqui entre os grupos, ele é significativo, né? Então, se ele fosse, por exemplo, aqui eu encontrasse um valor menor do que 0,05, eu basicamente estaria dizendo que existe uma diferença entre os valores de glicemia entre homens e mulheres, tá? Que não é o caso, porque o valor de significância ele deu maior aí do que 0,05, então ele deu 0,450. A mesma coisa para a altura, então não tem diferença entre a altura, nesse nosso caso aqui aleatório, entre homens e mulheres, tá? Então, por exemplo, essas estatísticas que nós fizemos, a ANOVA, a estatística descritiva, o teste T, o teste de correlação, e aí existem outras estatísticas como, por exemplo, o teste de regressão, que ela também serve para você ver uma questão de associação, ela é muito interessante, tá? Dentro dessa perspectiva de realizar estatística aqui dentro do Excel, do SPSS e também lá do Excel. Por exemplo, eu posso pedir aqui uma estatística descritiva de uma tabela de referência cruzada. O que é que significa isso? Imagine que eu quero ver, por exemplo, a questão da... imagine que eu quero ver a questão do sexo, né, em relação à linha, e em relação, por exemplo, à escolaridade. Então, eu quero separar e ver essa estatística entre sexo e escolaridade.
Se eu clicar em OK, por exemplo, ele vai me dizer aqui que em relação ao sexo masculino, 8 tem ensino médio, 4 tem graduação e 6 tem pós-graduação. Em relação ao sexo feminino, 4 tem ensino médio, 6 tem graduação e 2 tem pós-graduação. Ah, Danilo, mas eu queria com porcentagens. Você pode solicitar lá também. Ó. Vem aqui em analisar, descritivo, tabela de referência cruzada. Aí aqui tem várias opções, tá, para você configurar, né, em relação a estatística. Você ainda pode solicitar o Q quadrado, que é uma outra estatística, um teste de confiabilidade, né, como a questão do CAPA. Mas aqui em células, por exemplo, você pode marcar a questão das porcentagens de linhas e colunas. E aí quando você clicar na estatística novamente, aí ele já vai trazer as porcentagens de cada uma dessas questões em relação aos seus dados. Então, assim, são softwares, esses dois softwares, eu já falei demais, já passei até do horário, mas assim, esses dois softwares são softwares muito bacanas, tá? Em relação à elaboração de estatísticas gerais, e ela vai lhe ajudar a você estar trabalhando aí na questão de elaboração de gráficos, de estatísticas. Essas estatísticas, por exemplo, que eu citei aqui, correlação, estatística descritiva, ANOVA, teste T, elas são as estatísticas mais utilizadas dentro da escrita científica. Claro que existem outras, teste de regressão, né, a meta-análise, por exemplo, que ela está sendo muito trabalhada agora, mas que o objetivo, né, da minha aula, né, eu sempre falo demais, mas o objetivo é sempre passar o máximo de informações para vocês. E aí, como vocês puderam ver, são dois softwares, né, que vocês escolheram aí, assim como outros que pediram para eu falar lá, mas infelizmente não vai dar tempo, como o RStudio, como a questão do GraphPad, tá, do Biostat, eles também realizam estatísticas, né, bastante legais, e aí você pode estar utilizando nessa perspectiva, e eu acredito que vai lhe ajudar bastante. Tá ok, pessoal? Então, assim, eu vou encerrar a aula por aqui, eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês para fazer uma abertura da mente de vocês em relação à estatística. É claro que é preciso muito mais tempo, né, dedicação em relação para você analisar algumas vertentes, aprender um pouco mais, mexer um pouco no programa, ter um pouco mais da mente aberta em relação a saber quais são suas variáveis dependentes e independentes, tá? Então isso é essencial, tá ok? E aí eu não posso finalizar essa aula sem também falar do workshop, que vai estar iniciando ainda próxima semana, tá? Um workshop que é dentro do nosso site, não é no YouTube. Eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, basicamente é o nosso site, tá? O nosso workshop intensivo de estatística que nós vamos realizar lá dentro do nosso site. Ele vai ser realizado de 24 agora de fevereiro até dia 31, tá, de março. As aulas vão ser disponibilizadas, gravadas durante esse período, e você tem um ano de acesso a esse curso, que, diga-se de passagem, está basicamente de graça aqui, né, um valor simbólico, e esse valor é somente até o dia 23, após o dia 23 ele vai voltar ao valor normal, que é R$120. Mas assim, pessoal, é uma oportunidade muito grande, porque além do valor estar muito acessível, você ainda vai ter acesso a discutirmos a questão de banco de dados, teste de normalidade, tá? Com calma. Então cada um desses tópicos aqui são módulos, tá? Que nós vamos discutir de uma maneira bastante específica essas questões. Teste de hipótese, estatística descritiva, cálculo amostral, a nova curva Imanova, testes não paramétricos, correlação, né, que nós discutimos aqui na nossa aula, regressão, associação, pós-hoc, meta-análise, né, que está sendo muito realizada atualmente, teste de probabilidades, como você pode estar elaborando e trabalhando com gráficos e tabelas, tá? Então essa é a nossa ementa do nosso curso. E além disso, por esse valor, tá? Quem adquire ganha um curso aí de escrita científica, um bônus, né? Um curso gratuito, bônus de escrita científica para você completamente gratuito. Então, além de aprender a realizar a sua estatística, você ainda aprende a elaborar o seu artigo científico, a escrever sua introdução, o objetivo, o método, como a sua estatística você vai colocar lá nos seus resultados, né? O gráfico, a tabela, como elaborar a sua conclusão, como fazer citação, referências. Então tudo isso, tá, por esse valor aqui,
E aí nós vamos iniciar esse workshop no dia 24 de fevereiro e ele vai até dia 31, tá? As aulas vão ser disponibilizadas até dia 31 de março. Tem aulas ao vivo, o pessoal tem sempre consultoria comigo ao vivo, para que eu possa orientar você corretamente em relação à sua estatística. E você tem acesso a um ano, tá? A esse curso aí, com todas as atualizações, com todas as aulas para você assistir quando quiser e quando achar mais necessário. Então, ok, pessoal? Então, assim, fica a dica para quem quiser se aprofundar um pouco aí nessa questão de estatística, quem quiser aprender um pouco mais, pular uma questão do tempo, né, gastar praticamente nada aí para aprender tudo isso e ter uma liberdade em relação a saber realizar a sua estatística, saber colocar essa estatística no seu trabalho. Então, todas essas vertentes aí são essenciais. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos mais uma vez aqui no nosso site. Um forte abraço, tenham todos uma boa noite e até mais. Muito obrigado.